O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Caldo de Cultura desta semana veio até o Centro Histórico de Curitiba para desvendar um roteiro turístico bem atraente da capital paranaense, o conjunto de igrejas. Essas construções, além de ajudarem a contar a história do estado, também mostram os aspectos arquitetônicos e culturais de um determinado período. Gostou da ideia? Então venha com a gente neste passeio. É agora no Caldo de Cultura. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Florestal Monteiro. Tecnológica e científica conseguiu desvendar o mistério da fé. Há milhares de anos, a união das pessoas em torno de uma crença desperta curiosidade. Às vezes, gera dúvidas, em outros casos, emoção. As religiões são repletas de doutrinas e dogmas, com símbolos e códigos que tornam o invisível real. A maioria concentra as atividades e manifestações em templos ou igrejas, locais santos que ao longo do tempo também se transformaram numa espécie de registro histórico, artístico e arquitetônico, roteiro turístico até para aqueles que não têm religião. No Centro Histórico de Curitiba, podemos encontrar algumas igrejas que se tornaram patrimônios culturais e históricos da cidade. Uma delas é a Catedral Basílica. Estamos na Praça Tiradentes, Marco Zero de Curitiba. É aqui que fica a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, uma construção de 120 anos. Cerca de 1.500 pessoas passam por aqui todos os dias, o que faz da igreja um dos lugares mais visitados do centro da capital. A arquitetura da Basílica foi inspirada na Catedral de Barcelona, só que a construção de Curitiba é considerada eclética e não gótica como a europeia. Isso porque quando esse estilo arquitetônico chegou aqui, cerca de 400, 500 anos depois, já podia ser classificado como neogótico. Quem nos explica é a arquiteta Gisele Portela, professora de Preservação e Restauro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e coordenadora da restauração da Catedral de Curitiba. Esse estilo gótico da igreja, ele teve colocado na história da arquitetura em séculos muito anteriores. E esse edifício foi elevado em 1893, então nós já tínhamos edifícios góticos muito anteriores no mundo, quando na história já estávamos a um passo do modernismo e fizemos aqui uma igreja em estilo gótico, porém essa já não é a primeira, né? Ela substituiu outras anteriores aqui nesse mesmo lugar. Aqui em Curitiba a gente tem outros exemplos desse estilo? Sim, esse é o estilo que é convidativo, que a Igreja Católica adota como uma universalidade. As principais catedrais do mundo, da Europa, são esse estilo, né? A Notre Dame de Paris, a Catedral de Colônia, grandes catedrais inspiram esse tipo de igreja. Então a gente pode ver a Igreja do Cabral, a Igreja do Portão, né? Elas lembram as naves, esse desenho, abobadados, as torres. Então a gente tem como inspiração da arquitetura religiosa. Em 2011 e 2012, a igreja ficou fechada para um restauro minucioso. Gisele analisou todos os cantos da catedral. A estrutura, as pinturas, os vitrais e o altar receberam cuidados especiais de arquitetos, restauradores e operários durante 21 meses. E Gisele, de onde surgiu a necessidade de restaurar a Basílica Menor? Vai aparecendo degradações no edifício e vão atacando esse monumento, as pinturas, as partes ornamentais. Então foi esses problemas, né, vistos aqui pelo pessoal da igreja em si que motivou, né, as que fossem reparados e revistos em tempo de que não se perdessem elementos valiosos que a gente pode perceber por aqui, né? Tá vendo essas pinturas, por exemplo? Elas são de uma estamparia super rica, uma pintura feita à mão.
E a partir do momento que o restauro começou, quais foram os elementos priorizados? Tiveram alguns elementos priorizados? As coberturas, as instalações pluviais, né, que traziam a umidade para a igreja, a instalação elétrica, né, porque na eletricidade a gente vai imaginar que pode promover um risco iminente, um incêndio. Existem casos muito graves de incêndio em patrimônios culturais, né? Então, são instalações novas que nós priorizamos mesmo e foram refeitas todas elas. 100% das instalações prediais foram refeitas, reconstituídas 100%. A pintura que estamos vendo não é a original da igreja. Nos anos 40, um conjunto de mulheres da paróquia se mobilizou para dar novos ornamentos às paredes da catedral. Os irmãos Carlos e Anacleto Garbaccio foram os artistas escolhidos. Durante o restauro, até bisturis cirúrgicos foram usados para remover o revestimento que cobria a obra dos irmãos. Foi preciso muita paciência. Cada 10 centímetros quadrados de restauro exigiam 2 horas de trabalho. Originalmente, por fotos, né, e pela pesquisa histórica que nós temos, ela tinha uns frisos, temas do gótico, uns trevos, uns trifólios. E em algum determinado momento, nessa década de 40, a igreja ganhou uma nova ornamentação. Esse é o segundo momento da pintura. Então é esse que foi decidido não só por nós, né, mas pelas pessoas que são estudiosos do patrimônio, que deveriam ficar. Então, não caberia retirarmos essa pintura e voltar ao original. Para conservar tanto trabalho, nada mais justo que algumas restrições. Agora, as velas só podem ser acesas em lugares específicos. Nós pesquisamos, levantamos a quantidade de velas para cada santinho, né? Descobrimos que Nossa Senhora Aparecida ainda é campeã, né? E ela ganha um nicho especial na própria igreja, onde ela fica sob uma das torres, né? Onde ali não tem pinturas ornamentais, é uma chaminé natural, então sem problemas nós só substituímos o lugar. Outros santinhos de devoção vão ganhar um velário, tá? Um outro ambiente para que as velas sejam acesas. Agora, dentro da igreja, nos ambientes próximos a pinturas, não vai mais ser permitido mesmo, né? Por uma questão de conservação. A parte externa da catedral foi pouco transformada. A rosácea e a torre sofreram restauros leves. As cores são quase as mesmas. A iluminação noturna é simples. Mas também não precisa de muito para destacar o patrimônio histórico mais importante e imponente de Curitiba. A cidade foi crescendo no entorno da catedral, desde a época dos tropeiros. E aí, em volta dessa igreja, vai se construindo normalmente a praça, o cemitério, né? A cidade vai crescendo a partir desse centro. Aqui foi eleito como centro. O bebedouro dos cavalos aqui atrás, o caminho dos tropeiros está marcado. E essa praça foi se redesenhando ao longo dos séculos. Ela já teve muitos formatos, a cidade era muito diferente, a cidade não tinha tantos ônibus. Então ela foi sendo recortada, refeita. E hoje a catedral ocupa uma pequena parte da praça, né? Ao vermos fotos antigas, vão perceber que era um grande calçadão e tinha a igreja nesse calçadão. Agora está inserida no contexto de um centro movimentado. No centro histórico da capital também está a construção mais antiga de Curitiba, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, conhecida como a Igreja da Ordem. Inicialmente, Capela Nossa Senhora do Terço, a igreja foi construída em 1738 e só foi doada à Ordem dos Religiosos Franciscanos da província do Rio de Janeiro em abril de 1752. E daí os franciscanos assumiram a capela com algumas, digamos, algumas obrigações, como ainda enterrar os fundadores da capela. Aqui no túmulo manter a invocação da Ordem Terceira da Nossa Senhora do Terço e também construir um hospital psiquiátrico, um asilo para alienados ao lado. Há referências, mas a gente não tem certeza se ele chegou a ser construído. Mas assim, hoje em dia ela é a construção mais antiga, a gente pode até dizer, de Curitiba. E nessa época, o Largo da Ordem era o centro da cidade? O que era aqui essa região?
A cidade ela tinha esse núcleozinho, tinha a Praça Tiradentes, se espraiava um pouco para o Alto São Francisco. Ela não passava muito desse núcleo central mesmo. E além dela também tem a Casa Romário Martins aqui do lado, que é uma construção dessa época? Que é o nosso último remanescente de construção residencial, né? Misto de residência e comércio do período colonial, no uso brasileiro. A Igreja da Ordem passou por duas reformas importantes. Uma no século XIX, que terminou em 1880. Neste mesmo ano, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina assistiram uma missa no local. No século XX, a igreja foi restaurada. A conclusão das obras foi em 1979. O restauro preservou as características luso-brasileira do século XVIII e neogótica do século XIX. E quais são os estilos arquitetônicos aqui? Aqui se divide um pouco entre o neogótico, mas também tem... Então, né, ela no século XIX, por volta de 1830, 1840, ela já estava num estado precário. Falta de recursos, principalmente. E foi com a arrecadação de recursos, mais tarde, nesse mesmo período, ela foi digamos, ampliada. E como o século XIX era um período da arquitetura eclética, das igrejas neogóticas, ela acabou assumindo nessa ampliação e nessa reforma características neogóticas. E só no século 1900, nos anos 70, quando ela foi restaurada, já na década de 70, aqui no setor histórico já, é que se descobriram os detalhes antigos ainda da igreja do período luso-colonial. E nessa reforma na década de 70 eles mantiveram... Mantidos os dois estilos. Então por isso você percebe janelas neogóticas, alguns detalhes como seteiras, os retábulos do altar, alguns detalhes ainda coloniais. Bom, e aqui, né, no anexo da Igreja da Ordem também funciona o Museu de Artes Sacras, que é da Fundação Cultural. Quando que ele foi fundado, Marcelo, né, e qual que é o objetivo deste espaço? A Fundação, ela administra esse espaço. Na verdade, boa parte do acervo ele pertence à Mitra. Ele foi inaugurado em 12 de maio de 81, logo após um restauro que foi feito na igreja. A igreja da Igreja da Ordem, o restauro dela terminou em 79 e na sequência esse anexo aqui foram reunidas peças que o Dom Pedro Feodalto, na época o arcebispo de Curitiba, estava reunindo e junto com mais outros acervos de doação foi formado este museu. Este museu é aberto ao público, as pessoas podem chegar aqui, visitar, como é que funciona a visitação? Exato, é aberto ao público e há uns 3, 4 anos atrás foi feita uma pesquisa aqui na região central e este é um dos espaços de maior visitação. Daqui do centro Daqui do centro histórico. Olha que bacana. O acervo aqui está relacionado com a arte sacra? Isso, são peças, são mobiliários, vestuários, alfaias, todo o material referente à religiosidade. E além do acervo, né, do museu, também tem as exposições que não são permanentes? Exposições temporárias que nós temos, sempre com algum artista ou algum outro tema mais histórico, mas que esteja, de certa forma, ligado a uma temática mais religiosa também. E ainda nesta edição, a igreja construída para os escravos, a comunidade luterana de Curitiba e as ruínas de São Francisco. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. No século XVIII, os escravos de Curitiba construíram uma capela, a Igrejinha de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, que foi demolida em 1931. Hoje, no local, está uma edificação do século XX. Bom, nós estamos agora dentro da Igreja do Rosário e ela tem uma história bem interessante, né, Marcela? Ela foi construída por escravos? Como é que foi a construção da igreja? A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, ou Igreja do Rosário, né? Ela é contemporânea à Igreja da Ordem, também foi construída por escravos em torno de 1730, 1740,
não este templo, essa construção que está aqui agora, e por muito tempo ela foi conhecida como justamente a Igreja dos Escravos, e com invocações do terço também. Durante o período da escravatura, raramente algum padre celebrava a missa na Igrejinha do Rosário. Com a abolição da escravidão no país, a igreja passou a ser conhecida como a Capela dos Mortos, ou a Igreja das Almas, pois ali era o caminho para o cemitério. Ela foi demolida, a igreja original ela estava numa situação de ruínas, estava numa situação bastante precária, e na década de 1930, 1931 para ser mais preciso, ela foi demolida e quase 10 anos depois ela foi reinaugurada nessa versão neocolonial, que era uma arquitetura muito em voga na época. Uhum. E a partir de então ela não tem mais essa relação com os negros, até mesmo porque por conta do fim da escravatura. Exato, mas assim, continua ainda, né, tradicionalmente conhecida, né? E o que era para ser a Igreja de São Francisco de Paula, hoje são apenas ruínas. No século XIX, a ideia era transformar a pequena capela que existia no local numa bela igreja. Mas a construção não foi adiante. Nesta época, o governo se esforçava para reformar a Igreja da Ordem e para construir a matriz. Por isso, não sobrou recursos para a nova igreja. Quase um século de espera, até que em 1915, durante a administração do prefeito Cândido de Abreu, a capela e a sacristia foram demolidas. Apenas algumas paredes de alvenaria de pedra foram conservadas. Hoje, elas são conhecidas como as Ruínas de São Francisco, tombadas pelo Estado desde 1966. Aqui ficava a antiga capela de São Francisco de Paula, que data provavelmente de 1811. Ela foi construída por um comerciante de gado da cidade e a ruína, que as pedras que hoje fazem parte das ruínas de São Francisco, elas seriam parte da ampliação da igreja. Mas por falta de recursos, a obra parou, as pedras ficaram ao redor da construção da obra. E em meados do século XIX, como a obra estava parada, inclusive parte dessas pedras foram utilizadas para a reconstrução da nossa igreja matriz, da catedral. Nossa. E a igrejinha ficou aqui, a capelinha ficou, até que no governo, na época da prefeitura do Cândido de Abreu, em 1914, a igreja trocou este terreno com a capela que estava aqui pelo terreno da igreja de São Francisco de Paula, que fica na rua Saldanha Marinho. Uhum, e aqui ficaram... E daí o Cândido de Abreu, prefeito na época, construiu o Belvedere aqui e manteve as ruínas como uma maneira de deixar esse registro histórico para a época. Dessas construções que a gente falou até agora, todas elas são consideradas um patrimônio histórico da cidade. Por quê, Marcela, essa importância de mantê-las e preservá-las? Pela memória que elas trazem, da formação de um povo, do processo de ocupação da cidade, por suas técnicas construtivas, suas características arquitetônicas, tanto que elas foram tombadas mais ou menos na mesma época. A Igreja da Ordem, a praça aqui, as ruínas, foram tombadas em 1966. É bom, importante manter para as pessoas que passam conhecer um pouco da história. Por detrás dessas paredes, são costumes, não só a técnica construtiva e a arquitetura, mas também costumes, histórias das pessoas que construíram e que trabalharam porque ficassem em pé. No próximo bloco, conheça a Igreja do Redentor, construída pela comunidade luterana de Curitiba. E as críticas de cinema com Marden Machado. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Neste ano de 2003, 2 filmes que marcaram o ano em que foram lançados completam 30 anos. Ambos foram lançados, obviamente, em 1983 e ambos têm o espaço como tema, mas a abordagem completamente distinta. O primeiro deles,
Os Eleitos, dirigido pelo Philip Kaufman, que conta toda a história do programa espacial americano. Ele é baseado em relatos a respeito do projeto Mercury e das tentativas do piloto de provas Chuck Yeager em quebrar a barreira do som. É um filme que não foi tão bem recebido assim pelo público na época do seu lançamento, apesar dos prêmios que ganhou, de todo o endosso da crítica, mas é um trabalho belíssimo, muito interessante e que o DVD agora permite essa descoberta. Os Eleitos completa esse ano de 2003 30 anos, assim como O Retorno de Jedi, mais conhecido hoje como o episódio 6 da saga de Star Wars ou Guerra nas Estrelas. É uma aventura espacial, um filme que conclui essa saga intergaláctica criada por George Lucas, que também esse ano completa 30 anos. Então, esses dois filmes que completam esse ano 30 anos são as dicas para esse final de semana. Os Eleitos, de Philip Kaufman, e O Retorno de Jedi, o episódio 6 da saga de Star Wars, produzido por George Lucas e dirigido por Richard Marquand. É isso. Fique ligado na programação da Semana da Europa em Curitiba. Até 12 de maio, o melhor do cinema de humor europeu será exibido em vários espaços culturais da capital paranaense. Bom dia, bonjour. Em 2013, na verdade, são 5 países, então são a Itália, a França, a Alemanha, a Espanha e a Polônia. Então, a Aliança Francesa pela França e o Goethe-Institut pela Alemanha. Também o Cervantes. E esse ano tem a Itália, mais a Casa de Cultura, o Consulado da Itália, mais a Casa de Cultura Polônia. Cada instituição escolheu o próprio filme. Eu diria que tem 2 critérios. O primeiro é a temática, que é o humor. Então, filmes de humor, divertidos, são principalmente comédia. E o segundo critério são filmes recentes também. Tem uma cultura do cinema europeu aqui em Curitiba muito forte, mas geralmente são filmes mais antigos. Por exemplo, para a França, posso dizer, são mais Chabrol, Truffaut, La Nouvelle Vague, esse tipo de realizador e diretor que são bem conhecidos, mas a gente quer trazer também filmes mais recentes, para um público também mais amplo. E, Christian, para quem ficou interessado, quem quer ver as listas aí dos filmes que vão ser exibidos, onde as pessoas podem acessar, onde as pessoas podem ter acesso a essa lista? O mais rápido, acho, o mais fácil, será a página do Facebook, Semana da Europa, no Facebook, Curitiba, e isso é bem fácil, depois tem toda a programação. A 2 quadras aqui para cima está o Largo da Ordem. Para quem vem descendo pela rua Trajano Reis, uma construção pode passar despercebida bem na esquina com a Presidente Carlos Cavalcante. É a Igreja do Redentor, fundada em 1894 pela Comunidade Luterana de Curitiba. E é essa construção que a gente vai conhecer agora. A única igreja protestante do nosso roteiro sacro também foi erguida nos moldes das construções europeias, principalmente as alemãs. Só que um pouco mais simples, porque os operários eram os próprios imigrantes alemães que chegaram aqui em Curitiba há cerca de 150 anos. A comunidade luterana instalada aqui só foi oficializada em 1866. Até essa época, não tinha um lugar para se reunir e rezar. E em 1860, essa comunidade, esse grupo de famílias se estabeleceu aqui como uma comunidade. E já em 66 tinha o primeiro pastor para servir essas famílias. O primeiro templo, que era uma outra construção em estilo enxamel, assim, em madeira, foi construído em 1874. E 20 anos depois, em 1894, já construíram esse templo aqui. Ao entrar na igreja, um vitral com o maior símbolo do luteranismo, a Rosa de Lutero. E os vitrais laterais não servem só para iluminar ou embelezar. A simbologia expressa neles também tinha função educativa. Então os vitrais não são só decorativos, eles têm uma função de iluminação, né? Claro, quanto maior o vitral, mais luz vai entrar. Isso, aqui, por exemplo, domingo às 10 da manhã, no inverno, o sol bate num ângulo que dá exatamente ali na frente do piano, é onde ficava antigamente o púlpito, que é de onde se prega. Então a luz entrava exatamente. Então toda essa simbologia, por exemplo, dos pães e dos peixes, né? Os 5 pães e os 2 peixes da história em que Jesus multiplica comida para mais de 5.000 pessoas.
Alguns símbolos, por exemplo, o Chi-Rho, que a gente chama, que são 2 letras gregas, as letras de Cristo, a cruz dominando sobre a serpente, que é uma imagem bem forte também na Bíblia, né, da vitória de Jesus Cristo, a coroa, a pomba, o trigo, que é de onde vem o pão, e o vinho, remetendo à ceia. Em 2008, a Igreja do Redentor também passou por um grande restauro. É considerada uma unidade de interesse e preservação. Os vitrais foram desmontados e restaurados. O órgão foi trocado. O altar está maior, mas alguns fragmentos foram mantidos para preservar a história da igreja. Esse aqui era o revestimento anterior. Não é o original, mas durante muitos anos, durante boa parte do século XX, esse foi o revestimento. É tipo um tijolinho fino de palha. Ah, entendi. Então a acústica era toda diferente e a acústica meio que sugava o som. Para tocar com banda era excelente, mas a comunidade não se ouvia. Mas a cruz é a cruz original, a gente manteve a cruz de madeira. Os bancos também são os bancos que já existiam no tempo. Eu não sei quanto tempo eles têm, mas eles são antigos. Mas o forro é novo, é novinho, sei lá, ele tem 20 anos. Passear, apreciar, visitar igrejas é uma tradição mais comum nas construções católicas. Mas Marcel conta que as portas da Igreja do Redentor têm ficado abertas de uns tempos para cá. A gente, de uns anos para cá, de uns 4 anos para cá, resolveu começar a fazer isso. Então, num dia de semana normal, você vem aqui, a porta está aberta e quem quiser entrar, entra. E desde então a gente percebeu que varia um pouco, mas assim, muitas vezes eu entro aqui, tem alguém orando, tem alguém olhando, alguém tirando foto. E a gente quer que a igreja seja, entendeu, parte da vida das pessoas. Então, quanto mais o cara se sentir à vontade para vir aqui e ter um momento de silêncio, melhor para mim, melhor para ele. Faz parte da nossa ideia de igreja, assim. Nosso passeio pelas igrejas do Centro Histórico de Curitiba termina aqui. Se você gostou deste programa e quer rever esta edição, acesse o nosso site tv.fpr.br. Tenha uma ótima semana e até a próxima!